Fala rapaziada, eu sou o Beliane, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal React de Nerd. E hoje a gente vai assistir ao vídeo Rap Geek Não Existe, mano, do canal MCD Animes. Já vou me inscrever aqui e curtir. Mano, é um vídeo que tá repercutindo muito na bolha geek, né, em relação à música, rap nerd e esse tipo de coisa. É um canal pequeno, mas me passaram um vídeo dizendo que o vídeo é muito bom, tem alguns canais já reagindo. E a gente vai ouvir aqui por quê? Porque a gente é um canal de nerd, que ouve música de nerd, e a gente vai ver aqui qual é a opinião do MCD. Rap Geek Não Existe, cara. Será que ele vai falar sobre o termo Rap Geek, ou será que ele vai ser um daqueles caras que diz que música de nerd não é música? Vamos ouvir aqui o que o MCD Animes tem para dizer, e no fim a gente dá uma consideração aí final em relação ao vídeo. Fechou? Vou tentar pausar menos porque o vídeo é curto, mas se eu achar que tem alguma coisa pra falar, eu pauso aí no meio. Não existe. Falar nisso, estamos assistindo esse vídeo em live agora, tá? Todos os dias na Kik, a partir das 19h30 a gente tá em live. Então cola na nossa live pra poder assistir aos episódios com a gente. Estamos assistindo Naruto desde o início agora na live. E se você discorda, Aí, vamos voltar? Rap Geek não existe. Rap Geek não existe. E se você discorda, me explica como um gênero musical consegue ser rock, Não ouvi essa, inclusive. trap, Dançarino, mas por quê? Com a alegria que somente um brasileiro pop, disse o pobre. Para que não de Blue Lock, né? orquestral, Aqui ele tá falando dos gêneros, né? e piseiro, Piseiro. ao mesmo tempo. Vai lá, eu espero. Pois é, você não consegue. Porque enquanto a gente insiste em chamar tudo de Rap Geek, a gente está reduzindo uma revolução musical inteira em um termo muito limitado. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que você tá chamando de errado. Maneiro, né? Aparentemente ele vai falar sobre esse conceito de rap geek, né? Todo mundo chama qualquer música de anime, qualquer música geek, de rap geek. E nem tudo é rap, né? Já deixou de ser rap há muito tempo. E eu acho que ele vai falar um pouco mais sobre isso. Olha, esses dias do YouTube me jogou de novo aquele vídeo do Kitei, a melhor época pra ser artista independente. E se você não conhece, sério, vai lá assistir que vale muito a pena. E ele fala Maneiro, sobre nunca como tinha hoje visto. pequenos criadores conseguem fazer arte de qualquer tipo sem depender da grande indústria e sem pedir permissão. E aí eu juntei aquilo com a parada que eu Sem depender da grande indústria, é muito forte, né? Porque mesmo sendo artista independente, para você subir uma música no Spotify, você depende da grande indústria. Para subir uma música no YouTube, você depende. Todas elas são empresas enormes que podem limitar o que você faz. Então, sem depender, eu não sei se seria a palavra certa. A gente depende claramente. Eu acho tanto produtor de conteúdo, como músico, como qualquer artista independente. Agora, talvez seja um pouco mais fácil de você conseguir monetizar aquilo que você faz, conseguir trazer qualidade e tal. Talvez a barreira de entrada esteja um pouco mais facilitada, não diria fácil, não. acompanho há muitos anos, e que eu sou particularmente apaixonado, música geek brasileira. E pensei, Também. cara, isso aqui é a prova viva do que o Kitei tá falando. Só que maior, e talvez um pouquinho mais louco. E ninguém tá prestando realmente atenção. Então, bora voltar um pouco. Porque para entender o tamanho dessa revolução, primeiro você precisa entender de onde ela veio. Elo de titãs. 7 minutos. É. Versus pedal.
Pra quem tá chegando agora na cena e acha que Rap Geek é só Blue Lock e Jujutsu Kaisen, calma, isso é só hype do momento. Música geek no Brasil não surgiu ontem. Antes mesmo de ter Rap Geek, rolava produção independente misturando música pop com música brasileira. Um dos exemplos é o famoso funk do Mortal Kombat. Sim, Funk aquele do que o Mortal refrão é Kombat. E entre todos eu escolhi o Sub-Zero, Ah, velho. muito Enfim, bom. foi um dos primeiros virais nessa vibe. A Nossa, letra que hoje sensação de geraria velhice. várias polêmicas no Twitter, mas na época, tudo bem, faz parte. Mas foi ali entre 2012 e 2014 que a parada começou a tomar forma de verdade. O 7 Minutos criou o canal em 2012 e lançou o primeiro rap em 2013. Não era só fazer música sobre cultura pop, era produção, consistência e entender de YouTube como uma plataforma. Logo depois veio o Taos, Bizarro. em 2014. Inclusive, um dos hits mais famosos dele foi justamente Minecraft, na época de ouro da gameplay do joguinho quadrado. Minecraft, você conhece? No mundo de blocos faço qualquer criação, onde o único limite é a imaginação. Ele pegava temas de anime, jogos e transformava em rap, de forma simples e direta, mas que conectava com a galera que nunca tinha visto sua cultura representada de verdade na música. Eu falo isso algumas vezes durante os reacts, né? A característica do real rap nerd, né? O rap geek. Que basicamente era quase que um freestyle onde você ia contando ali, tipo, a história do personagem. Era bem característico. Quando eu vejo uma música atual que tem essa característica, eu sempre falo, pô, lembra bastante tal, lembra bastante 7 minutos no início, porque era uma coisa muito característica. Era um beat ali e o cara ia, tipo, rimando, fazendo a letra ali, falando tudo sobre o anime ou sobre o jogo. Não tinha muito essa estrutura musical de vários gêneros, de você ter mais melodia, de você ter refrão, estrutura de refrão, verso e esse tipo de coisa. Brasileira. E aí a coisa começou a crescer. Mas sabe o mais interessante? É a geração que veio depois. Caras como Anirap, Marquinhos, Crono, Nova Trupe, VMZ e Henrique Mendonça. VMZ. Cara, esses caras não só cresceram fazendo rap de anime. Eles cresceram experimentando, misturando gêneros e utilizando o universo geek como um palco pra fazer música de verdade. E é aí que a parada fica interessante. Agora vamos aos fatos, porque antes de falar sobre estética, sobre se é música de verdade, é importante entender a dimensão do que a gente tá falando. A música geek brasileira gera bilhões de visualizações em plataformas digitais. Verdade. Mas vamos deixar esse número de lado um pouco. E vamos colocar em perspectiva com dados um pouquinho mais concretos. O rap da Akatsuki do 7 Minutos já alcançou 240 milhões de visualizações no YouTube e 56 milhões de plays no Spotify. Isso dá quase 300 milhões de reproduções em que é uma única muita música. coisa. Tipo, o Minato do MH Rap bateu 100 milhões de visualizações no YouTube. O MH Rap hoje tem 4 milhões de inscritos no canal. Pra você ter noção do tamanho, o Anirap e o Marquinhos, dois nomes grandes da nova geração, juntos somam mais de 2,2 milhões de inscritos. Não é só número de internet, é palco É muita real. coisa, 7 Minutos tocou no Rock in Rio 2024, Isso aí lá é no palco loucura. Supernova. E sim, eles tocaram no Rock in Rio, um dos maiores Isso aí festivais é de música loucura, do mundo. mano. A Liga Anel Egoísta do Anirap, que é um projeto colaborativo onde vários artistas interpretam personagens diferentes, 4 músicas, e cada uma com uma produção cinematográfica, uma narrativa interconectada não e uma lore conhecia. muito complexa. Todas com bilhões de visualizações. E quando você tem números desse tamanho, quando você tá enchendo o festival e quando você tá no Rock in Rio, não dá pra chamar de nicho. É um fenômeno cultural. E o mais interessante é que isso tá gerando uma baita economia. Com certeza. E deve ter de dinheiro. Aqui é onde a história fica realmente interessante. Sabe aquela ideia de que, é só um moleque num quarto com um microfonezinho barato? Que nem eu aqui, inclusive. Esquece. Geek Music, a primeira gente. gravadora brasileira especializada em música geek, fundada por Alexandre Ducan, executivo que veio Geek do mercado Music? fonográfico tradicional. Gente que trabalhava Não com conheço. gravadora grande e que viu o mercado musical brasileiro mudando e decidiu apostar em música geek como um negócio. Por quê? Porque tem dinheiro rolando. E tem produtores profissionais como o Sidney Scácio que trabalham monstro, exclusivamente Sidney com a cena, Scácio, filho. mixagem, masterização e produção de alto nível. E sem contar que a gente tem animadores, editores, motion designers, enfim, uma cacetada de gente. Cada projeto grande tem uma animação customizada, uma edição cinematográfica e uma produção altamente coordenada. 7 Minutos faz Verdade. parte da Ara Music, o braço de distribuição da Warner Music. Sim, Nossa, a não Warner, sabia. uma das maiores gravadoras do planeta. E o VMZ? A música Plutão viralizou no TikTok em novembro de 2021 e o seu rosto apareceu no outdoor da Spotify.
uma parada maneira de se prestar atenção é que, tipo, o VMZ e alguns outros artistas, eles cantam e se baseiam no mundo geek pra poder fazer música, mas nem sempre, mano. Tem música do VMZ que você, se você ouvir, você sequer vai reparar que ele tá fazendo menção a alguma coisa. É uma música como qualquer outra, assim. A gente conhece o VMZ e sabe isso, mas o VMZ, o Marquinhos, tem vários outros que fazem um estilo de música que vai ter ali, tipo, uma referência ou outra, pega um universo, mas são músicas de amor, são músicas, enfim, divertidas, de várias outras maneiras, sem necessariamente você colocar dentro da caixinha geek também. Vai na Times Square, lá em Nova York. E a primeira turnê nacional da cena aconteceu em 2024. A turnê especial de 10 anos dos 7 minutos começou em março lá em São Paulo, com ingressos completamente esgotados Isso aí e foi rodou o bizarro. Brasil inteiro. Isso não Rodou o é Brasil brincadeira de inteiro, internet, é basicamente uma indústria. E é aqui que a gente volta para o começo. Por que eu disse que Acho rap que esse é o geek ponto, não né? existe? Ok. Porque quando você escuta o que tá rolando, você percebe que não tem um som, tem vários. Henrique Mendonça, a música Coroado é um rock alternativo. A música Hino da Humanidade é uma orquestral, épica, cinematográfica. E Ciclo Perfeito é um pop melódico. Eu não sou especialista, mas eu acho que é isso aí. O cara transita. Ele não é um rapper que faz som de anime. É um músico que utiliza o universo geek como um palco para experimentar novos gêneros. É isso aí. Dançarino do Kaito tem aquele flow livre, solto, quase um jazz, sabe? Um trapzinho, enfim. É leve e bastante dançante. E também tem o Piseiro dos Feiticeiros. Sim, Piseiro. Com anime e funciona, ficou bem legal. Cada artista tem o seu estilo e a sua própria assinatura. E é aí que mora o ponto. Música geek virou na verdade um guarda-chuva. É usar universos ficcionais como ferramenta narrativa para falar de sentimentos humanos. Pega Cansado de Voltar do Anirap. Sim, ele é baseado em ReZero, mas se você tira a referência do anime, é basicamente uma Foi o que eu música sobre falei. burnout, sobre exaustão emocional. É sobre estar preso num ciclo e não conseguir sair. Cada pessoa que já trabalhou até se esgotar se identifica, com ou sem saber que é o Verdade. Subaru. Plutão, do VMZ, viralizou Plutão, fora da bolha pô. geek. Por quê? Porque fala de distância, de relacionamento e de estar longe e perto de quem você ama. Acontece que ele usa uma metáfora espacial. Anime não é o tema, é a interface. E isso não é diferente do que o rap sempre fez. Sabotage usava crime como metáfora para desigualdade, e Criolo usava fé como metáfora para resistência. A música geek usa ficção como metáfora para a condição humana. É a mesma coisa, só muda o repertório e as referências. Mas porque fala de Naruto em vez de favela e porque usa tema de anime em vez de samba, vira coisa de criança. E é aí que a gente chega no elefante da E sala. aí tem essa parte meio preconceituosa, né? de Lembra do dizer que é tem só fala naquele coisa de vídeo? criança. Não sei se você assistiu, mas ele fala que hoje é a melhor época pra ser artista independente, que você não precisa de permissão da indústria, que você não precisa de validação de nenhuma instituição. Então, a música geek mais ou brasileira menos. é a prova viva disso. Mas tem um negócio curioso que acontece. Esses mesmos artistas que movimentam bilhões de visualizações, que enchem festival e que vivem na música, ainda são tratados como não sério. E não é só com eles. Semana passada Verdade. rolou aquela discussão quando o PBNO Cifrão, eu não sei como é que fala o nome desse cara, desculpa, fez uma música sobre o Brasil. Teve Ratos Inimigo BR, teve Caipirinha, Capivara, sim. enfim, o pacote O completo dos pessoal foi estereótipos. reclamar que E Brasil rolou era só aquele isso. debate de Twitter Ai, de meu sempre. Deus. O brasileiro sempre desenhado com capivara e com bandeira do Brasil, a gente é mais do É que muito isso. chato. E olha, eu entendo de certa forma uma frustração vindo disso, de verdade. Mas a pergunta que ninguém fez Cara, é incrível. Brasileiro é o único povo que tem problema com o próprio país, mano. Não gosta de ser referenciado pelo que tem. Quando era só futebol, bunda e não sei o que, todo mundo reclamava. Aí a gente começa a estourar uns memes lá fora. Aí todo mundo reclama porque, não sei o que, Brasil não é levado a sério. Aí o cara vem e faz referência. O Guaraná, que querendo ou não é uma bebida muito característica daqui. Capivara, enfim, cita várias outras coisas, memes. E o pessoal reclama, tipo assim, eu não entendo o que o brasileiro tem na cabeça, que ele nunca quer ser referenciado por nada do que tem no país. Assim, o que é que então tem que olhar pro Brasil? Assim, não dá pra entender, mano. é por que isso incomoda tanto? O japonês é. ele não surta quando um gringo faz um anime de samurai. E sabe por quê? Porque a indústria cultural japonesa é tão forte e tão consolidada que esse estereótipo não ameaça nem um pouquinho. O russo não liga quando ele é retratado como um bebedor de vodka em filme americano. Por quê? Porque o cinema russo existe.
e é respeitado, e tem espaço na cena. A gente surta quando vê a Hatsune Miku de biquíni e capivara, porque a gente ainda tem aquele complexo de vira-lata, que a nossa cultura só pode Isso é ser bizarro, futebol e mano. carnaval. Mas, peraí, por que ela não pode ser os dois? O Brasil pode ser futebol e cultura geek, pode ser samba e música de anime, e pode ser feijoada e cosplay. A música geek brasileira não tá tentando substituir nada, ela tá adicionando. E quando a gente rejeita isso, a gente vira a cara e fala, não, isso não é cultura brasileira de verdade. A gente tá repetindo o mesmo discurso que usaram pra marginalizar o funk, pra marginalizar o rap e pra Com marginalizar certeza. tudo que veio da periferia cultural e que não pediu A grande diferença aqui é que, obviamente, quando você marginaliza o rap e o funk, vem de uma cultura de realmente marginalizar a pessoa, né? De você não só excluir a pessoa ou menosprezar a pessoa, mas colocar a pessoa no lugar de criminoso mesmo, assim, de ser perseguido. Eu acho que a parte da música geek, ela vai mais para uma parte de ridicularização, de menosprezo, de você dizer que não é música, de você dizer que é coisa de criança, que é ridícula, do que para uma marginalização, de você dizer que aquele cara que faz aquilo é um marginal, deveria estar preso, é um usuário de droga, enfim, que eu acho que é mais o que acontece com a parte do rap e do funk, acho que tem essa diferença aí. licença pra existir. E a diferença é que dessa vez a periferia é digital. Então não, Rap Geek não existe. Existe música geek brasileira, um movimento que é maior, mais diverso e mais evolucionário do que qualquer caixinha consegue definir. São bilhões de visualizações, centenas de profissionais e milhões de pessoas se conectando com essas músicas. Enquanto a gente debate se é música de verdade e se merece respeito e se é cultura brasileira, a parada basicamente já aconteceu. 7 Minutos já tocou no Rock in Rio, VMZ já apareceu na Times Square e já rolou uma turnê que rodou o Brasil inteiro. A vanguarda, ela não pede permissão, ela acontece quando você tá olhando pro lado. E olha, eu não sou especialista em produção musical, eu não entendo de mixagem, de melodia e de composição técnica e etc. Eu sou só um fã da cena e acompanho há muito tempo e eu queria compartilhar isso com vocês. Porque é sobre reconhecer um fenômeno que já tá rolando. É entender que a cultura Real. não é estática. Ela muda, cresce e se reinventa. E talvez, mas só talvez, a gente deveria parar de tentar definir o que deveria ser a cultura brasileira e começar a prestar atenção no que ela já é. É isso, muito obrigado, nos vemos em um próximo vídeo, se inscreve, dá like e valeu! Cara, muito bom o vídeo, velho. Muito bom. Mano, tudo que o. Parabéns, MCD Animes, pelo vídeo. Acho que tudo que ele fala dentro do vídeo é muito real. Eu só não acho que, por fim, ele dá uma conclusão, né, dele não ser especialista e tal, mas ele tá dando a humilde opinião. Mano, eu acho que a opinião que mais importa é a de quem consome, sinceramente. É óbvio que se você quer melhorar na qualidade, né, do som que você faz, da música que você faz, é muito maneiro você ouvir quem é profissional da área. Mas você vai atingir muito mais o teu consumidor final, que é um cara, um moleque ali entre seus, sei lá, 12 a 25, 26 anos, que vai consumir anime e vai gostar desse tipo de música, do que o cara especialista em música em si. Então eu acho que tem que dar ouvido pra comunidade. E, mano, é um movimento que já acontece há muito tempo. Se você parar pra ver a quantidade de canal de react, isso eu falo porque eu sou um canal de react de música de anime e tem vários outros. Cara, se a gente for comparar com canais que reagem a conteúdos normais, tá ali quase que lado a lado. Tem muita gente muito grande na cena que consome isso e propaga isso. Os canais de react nada mais são do que canais que dissipam e propagam mais esse conteúdo. E você percebe que é uma coisa muito grande, mano. Tem espaço pra muita gente. Se eu não me engano, eu acho que é esse ano que vai sair o primeiro Geek Awards, que, se eu não me engano, eu não sei qual é o site que tá fazendo, acho que é Rap Nerd, alguma coisa que faz, eu não sei, mas sei que vai ter a primeira premiação só do cenário de música geek, então é uma coisa muito grande, mano, muito grande. Tem músicas dos 7 minutos que tem visualização muito maior do que músicas do Justin Bieber, velho, música de artistas pop internacionais, quanto mais artistas pop nacionais. Então, tipo, produz muito esse cenário. E eu acho que olhar pra isso como, isso é coisa de criança, isso é coisa de gente boba, é realmente um preconceito que que eu acho que não limita, né, mas não impede que saia dessa bolha e que alguém que talvez não consuma anime, não consuma essa cultura, possa conhecer através da música. Tem muita gente que gosta muito de música, mas talvez não assista um anime, não assista um desenho japonês, e através da música pode conhecer esse universo.
Então eu acho que a gente tem que propagar ao máximo essa cultura, essa revolução que está tendo também dentro da indústria da música. E certamente, furando a bolha aí, a gente vai ver esse cenário aumentar cada vez mais e valorizar cada vez mais quem faz isso acontecer, quem produz no seu quarto, mesmo com pouco dinheiro, às vezes não conseguiu monetizar ainda, sem retorno financeiro nenhum, com equipamento barato do que dá, e o cara consegue fazer algo de muita qualidade. A gente precisa continuar mostrando isso. Rapaziada, esse foi o vídeo, um react rápido, eu acho que eu falei até demais, sobre o vídeo do MCD Animes. Corram lá no canal dele, porque, cara, conteúdo top, vídeo muito maneiro, me prendeu bastante a edição, acho que nem tem muito o que falar. E baita opinião, concordo 100% nisso. E é isso, rapaziada. Já deixa o like também aqui no vídeo, se inscreve no canal que tem vídeo todo dia. Valeu e falou!